Boa noite, igreja. Graça e paz. Vocês estão bem? Mais ou menos? Oh, glória. Vocês estão bem? Se você não estava, meu irmão, declare por fé aí que em nome de Jesus você está, e até o final desse culto você vai sair daqui revigorado na presença do Senhor. Amém? Amém? Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado aí e fala para ela: que bom que você está aqui. Para quem está do outro lado não ficar com inveja, vira para ele e fala também. E se você não gosta de ficar falando para quem está do teu lado, olha para quem está atrás de você também e fala, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Ó, tem dois ali que não gostam de falar para quem está do lado. Que bênção. Queridos, que bom que vocês estão aqui. Depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes neste lugar. Amém? E essa reunião, ela só é possível porque nós estamos aqui juntos para adorar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém? Glória a Deus. Queridos, para quem não me conhece, meu nome é Samuel, sou o pastor da Consolidação. Quem aqui já passou pela Consolidação, curso de transferência, curso de batismo? Quem aqui ainda não é membro de Lagoinha e gostaria de fazer parte, levanta a mão. Você ainda não é membro da Lagoinha e gosta de fazer... glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Glória ao Senhor, porque esse ministério é um ministério sério, tem anunciado o evangelho do reino e temos crescido em família, queridos. Eu cuido exatamente das pessoas que chegam, e que quer ficar com a gente, passa com a gente ali, faz um curso de transferência, faz um curso de batismo. E eu posso testemunhar que nós temos visto famílias e famílias se achegando cada vez mais ao Senhor através dessa porta que foi aberta aqui na nossa cidade para somar com as outras que já estavam abertas. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Gente, eu acordei bem cedo hoje, mas eu estou elétrico. Então eu vou acordar vocês hoje aqui, hein? Pode ser? Amém? Fica tranquilo que eu não vou fazer ninguém levantar, sair correndo, não, mas eu quero ouvir vocês dar um glória aí. Em nome de Jesus. E você já perdeu a oportunidade de dar um glória aí. Oh, glória. Amém? Queridos, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6. Aleluia. E o Senhor me deu um tema muito interessante. E eu quero pedir para você prestar bastante atenção no que eu vou dizer. E que o Espírito Santo de Deus ministre o seu entendimento para que você não seja roubado. E para que você não confunda aquilo que está sendo ministrado aqui nessa noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, lá em Mateus, no capítulo de número 6, Jesus ele está ali no Sermão do Monte. Ele se assentou ali na montanha, ele viu a multidão se achegando. E ele se assenta ali, ele começa as bem-aventuranças, ele começa a falar algumas coisas ali no Mateus 5. E a gente entra no Mateus 6 dentro desse mesmo contexto. E aí Jesus ele vai começar falando sobre ajuda aos necessitados. Depois ele vai falar sobre oração. Depois ele vai falar sobre o jejum. E aí ele vai falar sobre os tesouros no céu. E por fim, ele vai falar sobre as preocupações da vida. E eu sei que você deve estar se perguntando: por que você vai falar sobre isso essa noite, pastor? Não tem ninguém aqui preocupado, né? Tá todo mundo aqui tranquilo, né? Tá sossegado, né? A gente não precisa se preocupar com nada. Eu pensei que era para mim, pô. Eu já ia tomar posse, brother. Ficou aqui sobrando. Eu sei que aqui não tem ninguém preocupado, isso é uma coisa que acontece só nas igrejas lá da China, não é verdade? Aqui não acontece, né, gente? Não tem alguém preocupado aí? Se tiver, corre aqui na frente que eu vou orar por você. Eu sei que não tem ninguém preocupado aqui, né? Então, Jesus, a irmã estava vindo aqui, eu pensei que ela estava vindo para orar, né? Ô, glória. E Jesus, ele começa a falar a respeito das preocupações da vida, mas ele deixa esse tema aí basicamente já para o final, embora em Mateus 7 ainda vai entrar alguns momentos em que ele está ali, mas faz parte dos ensinamentos de Jesus, né?
E eu coloquei como tema dessa mensagem a seguinte pergunta: o mal do século? É uma pergunta, é uma interrogação. E se eu perguntar para vocês, alguém poderia me dizer qual é o mal do século? Quem poderia dizer? Se você pesquisar agora no Google qual é o mal do século, vai aparecer escrito aí: ansiedade. Quantos estão entendendo? E aí a gente vai ver Jesus ele falando a respeito das preocupações da vida. E nós temos então um texto de Mateus 6:25. A minha versão NVI, ela diz assim: portanto eu lhe digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Na versão Almeida atualizada, ele vai dizer assim: olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse texto, queridos, é que Jesus ele está fazendo uma afirmativa, ele está sendo assertivo. Ele não está dizendo: olha, se possível, se você não tiver muitos problemas, se você não tiver muita conta para pagar, se você não tiver passando um problema sério de saúde, se possível, não andeis ansiosos. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é assertivamente, afirmativamente dizendo: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E aí na sequência ele fala: pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. E aí ele traz uma linha de importância que ele está dizendo: não é a vida mais importante do que a comida, não é o corpo mais importante do que a roupa. E aí é tão interessante isso, né? Porque hoje essa é uma aceleração de informações, né? Até o WhatsApp agora colocou lá o acelerador, 1x, 2x, 1,5, 2x, né? Eu já preciso do 5x, gente. É tanta mensagem, tanto áudio. Outro dia o irmão mandou um áudio de 15 minutos para mim. Eu falei: meu Deus, aleluias, né? Mas essa nossa vida corrida, essa nossa vida de fast food, essa nossa vida acelerada, essa nossa vida que a gente chega num lugar para deixar alguma coisa para consertar e a gente pensa que é um pastel que vai sair frito em 5 minutos. Eu trabalho com manutenção, estou falando isso por conhecimento de causa. Tem uns clientes que é assim: mas você não consegue fazer em 5 minutos isso aí, cara? Mas meu amigo, é um serviço que leva pelo menos 4 horas, se não der nada errado. Mas você não pode fazer em 5? Quanto você cobra para fazer em 5? Né? E a nossa vida ela está assim, cada vez mais, a gente quer as coisas cada vez mais rápido. O celular começou a travar, eu preciso comprar outro porque eu quero mais rápido. As coisas precisam andar na minha velocidade, as coisas precisam funcionar conforme a minha vontade. E aí nesse passo nós vamos nos tornando cada vez mais ansiosos, cada vez mais preocupados. E aí deixa eu te dizer algo, que na verdade nem era sobre isso que eu ia falar, porque eu não queria falar sobre ansiedade. E eu não estou negando fatos, tá, gente? Eu não estou negando fatos, até porque eu já fiz tratamento para ansiedade. A minha esposa faz tratamento para ansiedade. Eu conheço pessoas com problemas sérios a respeito disso. Mas se Jesus ele nos deu uma afirmação: não andeis ansiosos, isso significa que isso de certa forma não o agrada. Porque se eu estou andando ansioso, significa que eu não estou confiando no que ele diz a seguir. Ele está falando: eu cuido dos pássaros, eu cuido das flores do campo. Será que o meu poder é insuficiente para cuidar de você também? E antecipando um pouco de algo que eu ia falar no final, mas o Espírito Santo me incomoda para falar agora. Quando ele vai falar a respeito de nós, ele faz o seguinte: ele fala: olha, vocês são filhos e eu me preocupo com vocês.
Então eu me preocupo com o que vocês vão comer, eu me preocupo com o que vocês vão vestir. Isso é tão verdade que observe as aves, que não trabalham, mas elas têm o que comer. Observe o lírio do campo, que nem Salomão, que foi um dos homens mais sábios, um dos homens mais ricos, se vestiu igual ao lírio do campo. E aí, olha uma chave aqui, queridos. Ele está dizendo: eu sou o Criador, que cuido das minhas criaturinhas. Imagina o que eu posso fazer para vocês, que são meus filhos. Imagina o que eu posso fazer por vocês, que são meus filhos. Ansiedade é tido como mal do século. Ansiedade, o significado do dicionário diz assim: preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Queridos, o que eu quero trazer aqui? Qual que é a luz da informação daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? E eu quero ser fiel ao Senhor nessa noite e servir sem diluir exatamente aquilo que Ele trouxe para a minha vida, que falou ao meu coração. Eu quero trazer para vocês também como alimento. E que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Fala nisso, eu nem orei, né? Estenda suas mãos para cá, querido. Estenda suas mãos para cá, abençoa a minha vida. Fala: Pai, que em nome de Jesus o Senhor use o pastor para abençoar as nossas vidas. Que o Senhor use a vida dele para falar conosco, Pai. Que seja a sua palavra pura e verdadeira, porque Tu és único Deus, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Que nós, como igreja, não exaltemos mais os nossos problemas do que o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e Ele deve ser erguido acima de qualquer outra coisa. Por isso nós te exaltamos neste lugar, Deus, e declaramos que não há outro nome aqui maior do que o Seu, que não há ninguém mais importante do que o Senhor aqui neste lugar. Não haveria motivos para essa reunião se não fosse o Senhor. E por isso nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos observando no texto acima que Jesus há 2 milênios atrás estava alertando os seus discípulos e aquela multidão que estava ali sobre não andar. Então como é que a gente foi definir que a ansiedade é o mal do século? Porque isso não é algo novo, queridos. E já diziam, né, que não existe nada novo debaixo do sol. Tudo se repete, né, tudo acontece de novo. Ou seja, naquele tempo a ansiedade já era um problema. Mas hoje o mundo está declarando que a ansiedade ela é o mal do século. E quando eu vejo o mundo declarando problemas, olha, a ansiedade é o mal do século, olha, desenvolveu agora uma nova cepa lá do vírus, e agora a gente vai ter que fechar tudo de novo, a gente vai ter que fazer isso e aquilo. Olha, a bolsa está mal, olha, isso está acontecendo, aquilo está acontecendo. Então as pessoas lá fora estão exaltando problemas. As pessoas lá fora estão pegando as preocupações e colocando elas acima de qualquer outra coisa. E isso não me preocupa, queridos, porque a palavra diz que o mundo jaz nu. Então o mundo sempre vai evidenciar aquilo que lhe é comum, aquilo que é mal. O mundo sempre, se você for conversar com as pessoas, e aí, você está bem? Dificilmente alguém vai dizer para você: eu estou bem, graças a Deus. As pessoas vão virar para você e vão começar a contar os problemas. Porque aquilo que pesa dentro dela, aquilo que é balizador para a vida dela, não é aquilo que Cristo está fazendo, a obra que Cristo está fazendo nela, mas são os seus problemas. Então quando eu vejo o mundo evidenciando os problemas, quando eu vejo o mundo levantando holofotes para os seus problemas, para as suas dificuldades, eu não vejo nada de assustador nisso. Mas se tem algo, querido, que me assusta demais, é ver a igreja fazendo a mesma coisa. Nós como igreja não podemos caminhar da mesma forma que o mundo está caminhando. Quantos estão entendendo? Nós como igreja não podemos exaltar os nossos problemas.
nós não podemos exaltar as nossas dificuldades, nós não podemos colocar a nossa dificuldade acima do nosso Deus. Porque nós fomos chamados, queridos, para exaltar aquele que é digno, ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós fomos fazer um passeio hoje, e o Alex até comentou, né? Na estrada tinha umas pedras sobre pedras, né? Alguns monumentos assim, naturais provavelmente aquilo, né? E ele bem pontuou que a palavra diz que se nós não clamarmos das pedras, Ele suscitará quem clame. Ele fará com que as pedras clamem, se nós não clamarmos. Ah, queridos, eu não sei quanto a você, mas aonde eu estiver, as pedras não vão clamar no meu lugar. Eu não sei quanto a você, mas aonde eu estiver, a natureza não vai adorar mais a Ele do que eu. Eu não sei quanto a você, mas aonde eu estiver, aqueles que anseiam com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus não vão mais ansiar, porque aonde eu chegar eu vou fincar estacas, eu vou declarar: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina. Se a natureza está com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, aonde eu e você chegar, essa expectativa precisa acabar, porque eu vejo aqui muitos filhos e filhas de Deus, muitos filhos e filhas de Deus, mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar que os problemas e as dificuldades nos paralisem. Nós precisamos exaltar o nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Queridos, nós precisamos entender que havia um mal que iria recair sobre nós, era iminente. E para quem fez o módulo, o tema afinal do que fui salvo, do curso de transferência ou do curso de batismo, sabe qual é a resposta? Do que nós fomos salvos? Nós não fomos salvos dos nossos pecados, nós somos salvos da ira vindoura, querido. Nós fomos libertos dos nossos pecados, mas fomos salvos do grande e temível dia do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? E aí, queridos, a maior preocupação que nós deveríamos ter era estar do lado errado, estar na posição errada quando vier o grande e temível dia do Senhor. Joel 2,31, depois você lê lá, vai vir esse grande e temível dia. A ira do Senhor, ela virá com fulgor, ela virá com... Mas nós fomos salvos dessa ira, por quê? Porque Cristo morreu a nossa morte, Ele levou sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não é nada que eu e você fizemos, querido, foi Ele que fez. E agora como é que eu me aproprio disso? É simples, fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu acho que você não entendeu. A Bíblia afirma: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua. Talvez faz tempo que você está orando pela tua casa e o teu familiar que você está orando não está aqui ainda, mas continua crendo no Senhor Jesus, porque será salvo tu e a tua casa. Continue manifestando o reino de Deus lá, continue vindo aqui recarregar as baterias e manifestando o reino de Deus lá, porque será salvo tu e a tua casa. A Bíblia contém mais de 36 mil promessas para mim e para a tua vida, meu irmão. Nós não temos mais motivos para andar aí desesperados, ansiosos, temerosos. Nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que a palavra diz. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. A dúvida, queridos, ela é o oposto da fé. Se você for no Google e digitar antônimo de fé, oposto de fé, vai aparecer lá, dúvida. Então nós não podemos andar em dúvida, queridos. Pedro, quando ele pulou do barco e começou a dar aquelas caminhadas, ele estava olhando para Jesus, ele estava andando em fé. Fé no quê? Fé na palavra de Jesus. Mas a palavra diz: então, olhando para o vento, ele duvidou, e aí ele começou a afundar. Nós precisamos andar em fé. Ah, mas eu não estou vendo. Mas a fé é exatamente isso. Fé é certeza de coisas que não se podem ver. Mas eu posso dizer uma coisa para você nessa noite.
para edificar mesmo a sua fé. Tudo isso que você está vendo, todas as coisas que você já contemplou com os seus olhos, foi criado a partir daquilo que nós não podemos ver. Tudo o que nós podemos ver foi criado a partir daquilo que não podemos ver. O que significa isso, pastor Claudinei? Que aquilo que nós não podemos ver é mais real do que aquilo que nós podemos ver. Porque o universo foi feito a partir do invisível. E aí, se você me perguntar, foi uma grande explosão? Eu acredito que foi. Mas como assim, pastor? O Big Bang? Eu acredito que foi. Mas como assim, pastor? Calma. Você que levantou para ir embora, volta aqui, senta aqui que eu vou te explicar. Eu acredito que tinha um botão, queridos, para que tudo fosse explodindo, para que essa explosão acontecesse. E quem apertou esse botão, meu amigo e minha amiga, foi o meu Deus, foi o meu Senhor. Quem explodiu a dinamite foi Ele, meu amigo. Não que tudo aconteceu a partir do nada. Isso eu não acredito, porque se eu te der nada e você somar com mais nada, o que você vai ter o resultado disso? Mas quando nós temos um Deus em que a sua palavra traz existência, coisas que não existem, aí, meu amigo, só nos resta contemplar tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele fez ao longo dos anos. A palavra diz que um dia conta ao outro dia a respeito das suas maravilhas, que o firmamento anuncia a sua glória. Quando nós contemplamos isso, é impossível que não possamos andar em fé. Ou estou enganado? Quantas coisas Jesus já fez por você? E eu tenho certeza que se Ele não tivesse feito nada, você não estava sentado aqui nessa cadeira hoje. Eu tenho certeza que se Jesus nunca tivesse feito nada na tua vida, você não estava sentado aqui hoje. Você não estava acompanhando-nos por essa live. Você não estaria assistindo esse vídeo talvez depois. Agora a pergunta é: Ele tinha a obrigação de fazer alguma coisa pela gente? Nós éramos inimigos dele. E se a gente era inimigo dele, o que ele tinha que fazer? Segundo os nossos padrões, virar a cara para a gente já era. Poucas ideias. Mas o que ele fez? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Ele enviou o seu único filho para morrer por alguém que era seu inimigo, meu irmão. Ele enviou o seu único filho para morrer por mim, que era o pior de todos os pecadores. Não nos daria juntamente com Ele todas as coisas. Então nós não temos motivos para exaltar os nossos problemas, para exaltar os nossos temores. Queridos, nós precisamos entender que nós que caminhamos com Cristo, a nossa caminhada é diferente. Quantos aqui fizeram recalculando a rota comigo? Nós precisamos entender que a nossa caminhada é diferente. A gente estava andando conforme o mundo. E aí o que aconteceu? A gente encontrou Jesus. E quando a gente encontrou Jesus, Ele colocou um GPS na gente, né? O pastor Luciano Subirá brinca que o GPS é guiado pelo Espírito. Só que aí tem que falar guiado pelo Spirit, né? Porque é S, né? Acho que vocês entenderam a piadinha. Mas Ele colocou um GPS em nós. Então agora nós estamos caminhando, só que nós estamos caminhando na contramão do mundo. Nós estamos remando contra a correnteza. É algo difícil, queridos, é dureza. Mas Ele prometeu: não vos deixarei sós, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele não nos deixou sozinhos, Ele não nos abandonou. Parece que o caminho está errado, queridos, porque você está indo para um lugar e você está vendo todo mundo vindo para o outro lado. Às vezes a gente fica até sozinho na estrada. Mas eu quero dizer para você que se você estava se sentindo sozinho, você não tem mais motivo para isso, porque Ele disse: eu irei, mas não vos deixarei órfãos,
eu vos enviarei o Espírito Santo, Consolador, para habitar em você. Então nós não temos motivo para nos sentirmos sozinhos na caminhada. A direção muitas vezes parece errada, queridos, mas Ele estará sempre conosco. Sempre, sempre, sempre. E talvez essa noite você precise recalcular a rota. Talvez o seu GPS já está falando, oh, você está indo errado. O caminho é errado, pega o próximo retorno. E aí eu não sei o seu GPS, mas o meu já começa a me xingar, seu tonto, você não escuta não, você é surdo, volta logo. Porque não faz sentido, queridos, quando a gente descobre que está indo para a direção errada, não faz sentido continuar na mesma direção. Vai levar mais tempo, vai gastar mais dinheiro, os prejuízos serão maiores. Pega o retorno mais rápido. Se você não encontrar um retorno, meu amigo Paulo, Dominique Toretto, faz um gatinho ali, né? E volta para casa. Mas volta logo, queridos. Volta logo, porque quanto mais rápido a gente voltar para a rota, menos prejuízos nós sofreremos. E quem está ao nosso redor também. Quem se lembra de Jonas? Jonas entrou num barco, só quem estava errado ali era ele, mas todo mundo precisou jogar suas malas fora, você se lembra? Sofreram juntamente com aquele camarada por causa da mancada dele. Mas eu já disse isso aqui, querido, o inverso é proporcional. Se as pessoas podem sofrer por causa da maldição que está sobre mim, elas podem ser abençoadas por conta das bênçãos que estão sobre a minha vida. Então, meu irmão, faz o que a palavra diz para você fazer. Anda no caminho do Senhor, porque não é você que vai ir atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você e vai te alcançar. E quando a bênção te alcançar, as pessoas que estiverem ao seu redor vão ser abençoadas juntamente com você. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Eu preciso correr aqui que o pastor Claudinei já está me olhando. Então o nosso trajeto a gente não pode andar do mesmo jeito que o mundo está andando, queridos. A gente precisa andar um trajeto que foi inaugurado pelo próprio Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Isso foi inaugurado através do seu próprio corpo. Segundo, a nossa linguagem precisa ser diferente, meu irmão. E não é que você vai sair lá fora lá, e vai falar em língua. Agora você vai chegar na recepção lá do hospital, rabastou que amando. Não, faça isso não, meu irmão. Faz isso não, senão vão chamar o segurança, vão botar você para fora. E aí você vai falar, eu toquei fogo lá no hospital. E a gente vai pensar que você mandou brasa lá, mas foi outra coisa. Não faça isso. Mas por que a nossa linguagem precisa ser diferente, queridos? Haviam 2 discípulos a caminho de Emaús. Fazia 3 dias que Jesus estava morto. Na verdade ele já havia ressuscitado. Mas aqueles discípulos já haviam desistido e estavam indo embora. Estavam voltando para casa. E a conversa deles era o que? Se foi a nossa esperança, acabou tudo, já era. A gente esperou tanto, mas não aconteceu. Fomos frustrados. Talvez eles estivessem dizendo, Jesus mentiu para a gente. E aí o próprio Jesus aparece do lado deles, mas eles estão tão vidrados no problema deles, queridos, que eles não percebem que era Jesus. Talvez você esteja tão focado no seu problema, na sua dificuldade, que você não percebe que Jesus está aí pertinho. Ele está aí tão pertinho, tão pertinho, tão pertinho. Pare de focar no seu problema, meu irmão. Pare de focar na sua necessidade. Pare de focar na sua dificuldade. Mas é fácil para você falar, pastor. Não é você que está passando fome. Meu irmão, quando Jesus fala, olha, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele está dizendo, olha, pode lançar a sua fome sobre ele, que ele vai mandar alguém fazer um churrasco na sua casa. É basicamente isso que ele está dizendo, porque ele está falando, se você lançar sobre ele todas as vossas ansiedades, ele irá cuidar de vós. Então nós precisamos entender, a partir do momento que eu largo o meu problema e seguro em Jesus. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Aqueles discípulos estavam ali dizendo, a esperança acabou, Jesus morreu, e Jesus estava ali do ladinho deles, meu irmão. Ele estava ali do ladinho deles. Eles estavam falando do problema e a solução estava do lado deles, mas eles não conseguiam nem perceber. Eu costumo dizer, eu sempre falo do Wagner, né? O Wagner tem uma solução para cada problema que a gente chega para ele. Ele é um cara sensacional. Não é assim, Rogério?
A gente chega, Wagner, você não sabe tal. Brother, não, faz assim, vai por aqui, vai ali. Ele tem uma solução para cada problema, queridos. Mas às vezes parece que a gente tem um problema para cada solução, né? A nossa linguagem não pode ser como a linguagem do mundo. Queridos, não permita que o volume do mundo silencie a promessa da eternidade que está sobre a sua vida. Se você deixar que o volume do mundo, dos problemas sobe mais alto, você vai silenciar a promessa de Deus que está dentro de você. Não faça isso. Por você chegar nos lugares, por mais desérticos que seja, anuncie a esperança. Onde você estiver, seja como for, fale a linguagem do céu. Isso significa que não importa o que os meus olhos estejam vendo, que os meus ouvidos estejam ouvindo, isso não vai mudar a canção que está em meus lábios. E talvez você não entenda o que isso quer dizer, mas lá em Salmo 40, verso 1 diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. E Ele pôs um novo cântico na minha boca. Ele pôs um novo cântico na minha boca. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ele pôs um novo cântico na minha e na sua boca, meu irmão. Ele pôs um hino de louvor ao nosso Deus. Aonde nós chegarmos, nós precisamos anunciar esse hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Ainda que chorando, queridos, eu vou lançando sementes, eu voltarei colhendo com alegria. Salmo 126:6 me garante isso, queridos. Terceiro ponto. Hoje eu estou bonitinho, né? Pregação de 3 pontos. Daqui a pouco eu entrego, pastor Claudio. Fica tranquilo, tá? Pregaçãozinha de 3 pontos, tudo bonitinho, né? Até que ele vem e bagunça tudo, queridos. E bom mesmo é quando ele vem e bagunça tudo. Porque a gente coloca um formato na nossa reunião, a gente formata as coisas, a gente prepara o horário. Não, nesse horário eu vou falar isso, aí depois eu vou falar aquilo, aí depois eu vou falar o apelo. Mas e se ele quiser salvar as pessoas no começo do culto, meu irmão? A gente não pode limitar o trabalho do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, se Deus quiser, eu vou terminar nesse ponto aqui. Mas se Ele não quiser, a gente vai até 00:45. Daqui você já pega o ônibus e vai direto para o trabalho, amém? Amém? Ô glória, achei uns crentes aqui, hein? Achei uns doidos. Queridos, a nossa cultura, ela é diferente. A nossa cultura, ela é diferente. O que significa isso? Que o reino desse mundo nos ensina coisas importantes a respeito de uma boa vida, que são: ajunte tesouros, poupe, porque quanto mais você guardar, mais você vai. Quanto mais você guardar, mais você vai. Gente, vocês estão dormindo? Quanto mais eu guardo, o que acontece? Se eu guardar bastante dinheiro, o que acontece? E se eu gastar todo o dinheiro que eu tenho, o que acontece? Então, quanto mais eu guardo, mais eu. Ok? Mas o reino ao qual nós pertencemos diz assim que quanto mais eu dou, mais eu tenho, mais feliz eu sou e mais próspero eu me torno. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. No reino ao qual nós pertencemos é o fraco que é forte, querido. Os últimos é que serão os primeiros. E não são os mais capacitados que serão escolhidos, mas os mais dispostos. Queridos, um dos maiores psicólogos que nós temos aqui no Brasil, Augusto Cury, quantos conhecem ele? Ele escreveu um livro chamado Jesus, o maior psicólogo da história. Quem já leu esse livro? Ele conta, eu não sei se ele conta no livro, a irmã pode confirmar, ou se ele conta a respeito do livro. Ele se converteu a Jesus escrevendo esse livro. Me pergunte por quê, que eu quero te contar. Pergunta por quê, pastor? Ele começou a ler a Bíblia para fazer um estudo de campo, para saber a respeito daquilo que ele ia falar. Ele sabia que Jesus tinha sido um homem extraordinário. Então ele começou a ler a Bíblia,
começou a estudar a Bíblia. E aí ele se converteu. Sabe por quê? Porque ele falou, cara, essa história não tem como ser mentira. Porque quando alguém quer contar uma mentira, pastor Claudinei, ele vai contar assim, olha, eu cheguei aqui, eu sou filho de Deus, eu nasci de uma virgem, eu cheguei aqui, e aí eu fui escolher uma tropa para andar comigo. Aí eu peguei o Paulo, empresário, a esposa dele, sensei de karatê, peguei o Alex, um dos adolescentes mais top aqui que a gente tem na igreja, peguei o Lecão ali, que é líder lá na empresa dele, peguei o Rogério, que é empresário. Quando a pessoa quer contar uma mentira, ela conta da melhor forma possível. É tudo top. Os caras que ele pegou tinha que ser tudo top, tinha que ser tudo legal, tinha que ser tudo da hora. Só que Jesus, ele chegou aqui, ele pegou 12 mal acabados. Ele pegou 12 mal acabados com pouco estudo, porque a palavra fala, sendo eles iletrados, as pessoas sabiam que eles não estavam falando de si, mas que eles haviam estado com Jesus e estavam cheios do Espírito Santo, porque eles mesmos não eram capacitados para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Jesus, ele não foi se assentar com o imperador romano, ele não foi se assentar com os grandes políticos da época, ele não foi nos melhores lugares. Antes ele foi procurar um endemoniado no cemitério, ele foi se assentar na casa de um republicano, ele foi se assentar com os pecadores, ele foi se assentar com a prostituta, ele foi se assentar com todo mundo que era a escória da época. E Augusto Cury falou, não, essa história não pode ser mentira, porque ninguém pode ser criativo para contar uma história tão mentirosa desse jeito. E é por isso que ele teve certeza, Jesus é real. E aí ele se converteu a Jesus, e agora ele é um dos nossos irmãos. Por quê? Porque a Bíblia, ela se explica com Bíblia. É impossível você se aproximar da palavra de Deus e não ser transformado. É impossível. Então Jesus, ele não chama os capacitados, mas ele chama aqueles que estão dispostos. Se você está se capacitando, continue se capacitando, não tem problema. Mas não adianta nada você ser capacitado e não estar disposto, não estar disponível. E todos aqueles a quem ele escolher, ele dará a capacidade de fazer. E isso é graça. Sabe o que significa graça, queridos? Além de favor imerecível, uma das outras definições de graça e o pastor Renan falou isso ontem aqui, é poder do alto, ou seja, é uma capacitação do céu, para eu anunciar o evangelho, como o pastor Claudinei pregou aqui de manhã. Pedro foi lá anunciar o evangelho pela primeira vez, depois de ser cheio do Espírito Santo, e 3.000 almas se renderam ao Senhor, e foram batizados. Só quem pode fazer isso é Jesus, querido, e isso na nossa vida é o que? É a graça, é o poder do alto em nós. Esse poder do alto, ele vem para nos capacitar a cumprir uma missão que é impossível. É uma missão que é impossível, Renata. E você sabe disso, você foi para o campo, você sabe que é impossível. Sem o recurso suficiente. E por um tempo indeterminado. Ele chamou pessoas como eu e você, pessoas simples como eu e você, sem a capacidade necessária para cumprir uma missão que é impossível, sem recurso suficiente e por um tempo indeterminado. Mas meu irmão, quando Noé aceitou a missão, o recurso começou a chegar, a capacitação começou a chegar. E eu conheço grandes construtores, grandes engenheiros que construíram navios que afundaram. Mas aquele homem que era um agricultor, querido, aquele homem que sabia tudo de agricultura, quando baixou as águas e Noé desceu da arca, qual foi a primeira coisa que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele não foi lá e lançou a Arca Church, botou uma placa lá e convidou os irmãos para a igreja no domingo. Ele não fez isso. Ele nem lançou uma empresa de construção de barcos. A todo mundo que precisar de barco, ó, o barco que eu construí sobreviveu ao dilúvio, não. A primeira coisa que ele fez quando ele desceu da arca foi plantar uma vinha. Porque isso era aquilo que estava dentro dele. Mas em algum momento ele foi requisitado para fazer outra coisa, sem a capacidade, sem o recurso necessário. Mas o Senhor enviou todo o recurso, o Senhor o capacitou em tudo. Quantos estão entendendo?
talvez você se sinta como Noé, talvez você se sinta incapacitado, talvez você esteja olhando aquilo para o qual Deus está te chamando, te comissionando e dizendo: meu Deus, como é que eu vou fazer? Queridos, eu posso falar para você por conhecimento de causa: começa a caminhar, começa a se envolver, deixa o rio te levar, deixa fluir. Porque se Ele te chamou, meu irmão, não vai faltar recurso, não vai faltar capacidade. Até quem se levantar contra vai sair enganado e vai voltar pelo mesmo caminho que veio. Por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas. Não há impossível para Deus. Lucas 1:37. Esse já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque nada é impossível para Deus. Uma vez perguntaram até para Jesus: você não paga o tributo, não? Que imagem que é essa que tem aqui na mão? É de César. E aí, o que você acha? Dá a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Tá bom, e aí, cadê o tributo? Ele falou: espera só um minutinho. Ô Pedro, amigão, vai lá pescar. Ué, mas se eu pescar lá, vai demorar para eu levantar esse recurso. Não, vai lá pescar. Vai lá pescar. E na boca do peixe vai ter o dinheiro para pagar o meu e o seu imposto. Queridos, eu conheço um Jesus que ele não tinha no bolso o dinheiro para pagar o imposto que cobraram dele, mas o recurso chegou junto com a necessidade. Quantos estão entendendo? O recurso chegou junto com a necessidade. Ele não tinha no bolso, mas ele sabia que tinha um peixe que tinha uma moeda na boca, e aquela moeda era suficiente para pagar a dele e o de Pedro também, que já estava atrasado. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? O recurso sempre chega junto com a necessidade. Uma vez ele tinha mais de 5.000 para alimentar, e aí ele falou assim: não, tranquilo, pede para o pessoal sentar aí. Manda esse povo embora, Jesus. Não, pede para eles se assentarem aqui. E ele alimentou mais de 5.000 e ainda sobrou. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Esse é aquele que se preocupa conosco. Você vai dormir preocupado, acorda preocupado, mas aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. O nosso general é Cristo, e Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Aleluias. Nós precisamos entender que não podemos permitir que os problemas tomem lugar que pertencem a Deus em nossas mentes e corações. Não faz sentido dar ênfase em coisas que trazem medo e desespero. As pessoas normais olham para os problemas e se apavoram, mas nós não fomos chamados para sermos normais. Somos loucos que confundem, aleluia, os sábios. Pregamos um evangelho que contraria a medicina. A medicina diz assim: olha, é terminal, é ruim, a coisa é ruim. E aí a gente declara: não, essa doença não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí a pessoa volta lá e faz o exame de novo, e aquele médico que estudou 10 anos, fez residência, fez não sei o que, ele olha assim e fala: você é crente, não é? Você é crente, não é? Você orou, não orou? Você foi na igreja, não foi? Porque não é possível. Mas é isso que Ele faz. Ele é o Deus do impossível. Aleluias. Eu não sei, queridos, como você agiu até hoje diante dos seus problemas. Mas se até hoje você dizia: olha Deus, eu tenho um grande problema, o Senhor não vai acreditar, esse problema é enorme. Mas a partir de hoje o seu posicionamento será diferente. Quantos estão entendendo? A partir de hoje, o meu e o seu posicionamento precisa ser diferente. Nós vamos chegar diante do problema e vamos declarar: ei, problema, lero, lero. Lero, lero. Lero, lero, gente, vocês não sabem o que é lero, lero. Ei, problema, aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não, sabe por quê? Porque eu tenho um grande Deus. Não vamos mais declarar para Deus que temos um grande problema. Nós vamos declarar para o nosso problema que nós temos um grande Deus. Nós vamos rir na cara do problema. Eu quero pedir para o louvor já vir subindo aqui. A igreja se coloca de pé só para parecer que está acabando, gente. Glória a
Se o mal do século lá fora é a ansiedade, o mal do século aqui dentro é nós nos juntarmos a Ele para declarar que os nossos problemas são maiores do que Deus. Quando nós deveríamos estar gritando aos quatro ventos que Cristo vive e reina eternamente. Jesus vai vir buscar uma igreja firme, meu irmão. Ele vai vir buscar uma noiva adornada. Ele vai vir buscar uma noiva preparada, que não se preocupa com nada além de buscar a presença de Deus. Os nossos problemas, eles vêm para tentar nos impedir de buscar a presença de Deus. Se você sair daqui, talvez animado com essa palavra no teu coração, for dormir e amanhã de manhã você fizer a besteira de ligar a televisão e assistir aquelas mentiras que eles estão contando no jornal, e isso tentar te desanimar, meu irmão, não deixe que isso te roube, não deixe que isso te roube, não deixe que isso te roube. Aonde você chegar, manifeste a glória de Deus que está dentro de você. Aonde você chegar, as pessoas vão estar com ardente expectativa pela manifestação dos filhos. E isso não está dizendo que eles estão com ardente expectativa, pastor Claudinei, pela manifestação dos pastores. Não está dizendo que eles estão com ardente expectativa pela manifestação dos apóstolos. Não está dizendo que eles estão com ardente expectativa pela manifestação dos adoradores. Não. Está dizendo a respeito de algo que eu e você somos iguais. Estamos todos, Deus passou a régua assim, estamos todos iguais perante Ele. É a manifestação dos filhos. É a manifestação dos filhos. Filho, filha, filho, filha. Esse é o maior título que um ser humano pode levar aqui nesse plano. E quando nós chegarmos lá, Ele não vai falar: olha, a paz do Senhor, pastor Samuel, pode entrar não. Ele vai falar: meu filho, eu estava te esperando. Minha filha, eu estava te esperando. Meu filho, minha filha, meu filho. E onde você chegar, as pessoas vão estar com ardente expectativa pela manifestação do reino de Deus que já foi colocado dentro de você. Não procure fora aquilo que Ele já colocou dentro, mas é de dentro para fora, é de dentro para fora. As suas palavras, aquilo que você declara. Quando você chegar em algum lugar e as pessoas estiverem desesperadas, olha, tá tudo ruim, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem medicina, não pode fazer nada, você chega e fala assim: mas não é impossível para o meu Deus. Não é impossível para o meu Deus. Aonde você chegar e o desânimo estiver imperando, você vai dizer: ei, desânimo, eu te dou uma ordem agora, bate em retirada, em nome do Senhor Jesus, porque não há nenhum nome, não há nenhum nome, não há nenhum nome que esteja acima do dele. Não é o desespero, não é a ansiedade, não é o medo, não são as preocupações. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, para todo o sempre e sempre. Ele colocou um novo cântico na sua boca. Feche seus olhos, pode apagar as luzes. Eu quero que você se desligue de toda a sua ansiedade, de todo o seu problema agora. Eu quero que você se desligue daquilo que te preocupava quando você entrou aqui, porque agora você vai dar uma ordem. Você vai declarar em nome de Jesus. No nome de Jesus, esse problema já está vencido, porque Ele morreu na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pior que nos poderia acontecer, nós já fomos libertos. E melhor, não fizemos nada para que isso acontecesse. Ele mesmo enxergou a nossa dificuldade. Ele mesmo enxergou o nosso problema. Ele mesmo enxergou aonde nós iríamos bater, quebrar a cara. E Ele veio e morreu em propiciação em meu e seu lugar. Ele nos substituiu. Ele tomou a cruz que era para mim e para você, meu irmão, para que nós fôssemos feitos filhos e filhas de Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Quem é como o Senhor?
daria uma palavra dessa se não houvesse alguém desesperado neste lugar. Quando ele chegou para Josué e disse: olha, seja forte e corajoso, é porque aquele homem estava precisando ser forte e estava enfrentando situações na qual lhe exigia coragem. E deixa eu dizer para você, talvez também precise de coragem para você sair do teu lugar e vir até aqui. Mas você que entrou aqui nessa noite e você tinha um problema que você não sabia como resolver, eu quero te convidar para vir aqui, porque nós vamos declarar que o nome do Senhor tem poder, que o sangue de Cristo que está sobre a sua vida tem poder e que não há nenhum problema que seja maior do que o nosso Deus. Nós queremos declarar isso sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais pessoas, tem mais pessoas. Sai do seu lugar e vem aqui, porque nós vamos declarar junto que não há outro nome. Nós vamos declarar que não há nada que esteja acima do nome do Senhor. Aleluia. Os diáconos venham aqui. Os diáconos venham aqui e nos ajudem. Os pastores que estão aqui nos ajudem. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Pai querido, eis aqui os seus filhos. Igreja, estenda as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá. E se você tem algum problema, alguma dificuldade que tem trazido desespero, ainda há tempo. Vem aqui porque nós queremos orar com você. Estenda as suas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aqui estão os seus valentes, Pai. Aqui estão os seus valentes, aqueles que ouviram a sua voz nessa noite. Porque é impossível ouvir a sua voz e permanecer no mesmo lugar em que estávamos antes. A tua voz, ela nos traz um comando, ela nos traz uma direção. Rabastoria camandorobia sorela, rebabacheque amandorobia sorela. Em nome de Jesus, aquilo que assolava, aquilo que preocupava, não assole mais, porque não há nada maior do que o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. Vem sobre cada vida aqui, Espírito Santo de Deus. Vem sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, sempre canto.
passado, mas por algum motivo você se afastou. Mas hoje, de repente, os céus se abriram. As pessoas que estavam ao seu lado desapareceram. E parece que só estava você e Deus aqui falando com você cara a cara. Porque Ele marcou esse encontro com você essa noite, meu amigo. O Criador de todo o universo marcou na agenda dele um encontro com você nessa noite, porque Ele queria te trazer de volta. E se você é essa pessoa que Ele está chamando de volta, você que deseja reafirmar a aliança com Ele, dê um sinal com uma das suas mãos. Você que deseja voltar para Jesus, nessa noite levante bem alto a sua mão. Nós queremos orar com você. Aleluia. Você que nos acompanha pela live, se essa é a sua condição, digita aí hashtag eu voltei. E a nossa equipe de comunicação vai entrar em contato com você. Você que está aqui, se essa é a sua condição, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te peço perdão pelos meus pecados e te peço, me ensina o que é caminhar nesse seu caminho, em nome